Para quem não sabe, a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, nessa terça-feira, ela aprovou cotas para pessoas trans, travestis e ou não binárias dentro da universidade. Então, agora essas pessoas podem tentar aí uma vaga nas universidades. Algumas pessoas já se pronunciaram dizendo que é um absurdo, porque o segmento T quer privilégios, e aquela coisa toda que a gente ouve a vida inteira, acreditando que essas pessoas não são transfóbicas, elas só estão querendo proteger a branquitude cis heteronormativa. Mas pensando nisso, o que eu vim fazer? De maneira didática mesmo, vocês não têm noção, que eu fiz até desenho, eu vou explicar um pouquinho sobre cotas. Mas antes de explicar sobre as cotas, nós vamos ler o que aconteceu na Unicamp em relação a isso, tá? Vamos abrir aqui uma segunda página. Vamos ver, então, o que diz a Unicamp. Unicamp aprova cotas para pessoas trans, travestis ou não binárias. Aqui tem a foto da Unicamp. O Conselho Universitário da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, no interior paulista, aprovou por unanimidade a adoção de cotas para pessoas que se autodeclaram trans, travestis ou não binárias em seus cursos de graduação. Aprovado em reunião realizada na terça-feira, dia 1º, a proposta é resultado de articulação entre a reitoria, alunos e movimentos sociais, como o Ateliê Transmoras e o Núcleo de Consciência Trans. É muito bacana isso, gente, porque eu conheço o Ateliê Transmoras e o Núcleo de Consciência Trans, eu acho muito legal. É daqui da região de Campinas, então tá vendo? O movimento dessas pessoas fez com que agora isso se tornasse real. Trata-se de mais um momento histórico para a nossa universidade, disse o professor José Alves Neto, coordenador da Comissão Permanente para Vestibulares, Conveste, e integrante do grupo de trabalho que formulou a proposta. Segundo o professor, dos 15 integrantes do grupo, o trabalho 7 são pessoas que se definem como trans. A Unicamp informou que as vagas serão disponibilizadas no edital Enem Unicamp e vão permitir a participação tanto dos candidatos de escolas públicas quanto privadas. Bom, aí vem todo o contexto, vocês podem ler lá na página, tá bem interessante a matéria. Essa matéria veio da agência Brasil. Voltamos aqui e agora a gente vai explicar sobre as cotas, tá? Como funcionam as cotas? Porque essa discussão sobre cotas já é antiga no nosso país, porque quando lançou-se as cotas para pessoas negras, as pessoas falaram, ai meu Deus, mas o que é isso? Querem privilégio, porque brancos e negros são iguais, toda aquela coisa que quem é preconceituoso fica criando motivos para poder deslegitimar a vivência do outro. Sim, por lei, pessoas negras e pessoas brancas são iguais. Aos olhos de Deus, pessoas brancas e pessoas negras são iguais. Mas e na sociedade, o tratamento é igualitário? Sabemos que não. Pessoas negras foram, no nosso país, escravizadas e tem 137 anos, se não me falha a memória, que houve essa libertação. Nesse período, existia, sim, privilégios maiores para pessoas brancas, vou dar um exemplo. Mas os italianos, os alemães e os japoneses, quando vieram no Brasil, sofreram muito também. Concordo. Não estou aqui deslegitimando a sofrência desse povo. Porém, esse povo ganhou subsídio do governo do Brasil para terem terras e usarem essas terras para plantações, cultivar e ganhar seu dinheirinho. Ao contrário das pessoas negras que na época vinham de países da África, quando chegavam aqui no Brasil, não tinham subsídio de nada. Ao contrário, elas eram sim escravizadas. Trabalhavam para fazendeiros, para pessoas que tinham aí suas rendas maiores, e quando elas foram libertadas, o governo não deu nada, só falou, vocês estão livres. Mas só. Diferente do italiano, do alemão e do japonês, que teve subsídio financeiro e de terras para poder vir para o Brasil. Entenderam a diferença? Então já começa por aí que os dois não começaram do mesmo lugar. Pessoas escravizadas que vieram de países da África e eram escravizadas inclusive pela sua cor, vieram primeiro, inclusive, que os italianos, japoneses e os alemães. Porém, não tiveram subsídio de nada, deram liberdade
E ninguém queria dar emprego para essas pessoas, porque falava, até ontem você fazia as coisas de graça, para mim era obrigado, agora eu vou ter que te pagar? Não vou. Prefiro pagar pro italianinho, alemãozinho, japonesinho ali, amor. Então essas pessoas não tinham, não, os mesmos direitos. E 137 anos, gente, parece muito tempo, né? Mas só eu tenho 53. Então, quando eu nasci, faz cálculo aí que eu tô perdida aqui, não tinha nem 100 anos da libertação dessas pessoas, que foram libertadas e tinham que correr atrás do seu, porque não tinham as mesmas oportunidades, não. Entendendo esse assunto, que eu não me pertence, não me cabe, e vocês podem pesquisar sobre, vamos agora falar sobre pessoas trans. Mulheres trans, travestis, homens trans também não partem do mesmo lugar de pessoas cis. Vamos lá pegar, isso que eu tô falando é mais de 90% da população trans travesti que passa, tá? Quando essa pessoa, ela nasce, a mamãe olha o pipi, o papai olha o pipi, o médico olha o pipi e fala, é homem. Já decidi que você é homem. Designou a pessoa pela genitália. Você é homem, você é macho. Vou te dar a camisa do Flamengo, do Corinthians, do Santos, do não sei o quê. Vou te dar roupa azul, você é macho. Aí designa essa pessoa, papai e mamãe, a sociedade designou essa pessoa como homem. Mas ninguém perguntou pra essa pessoa. Ué, mas nasceu com pipi. Gente, a gente já esclareceu isso daqui. Processos hormonais nada tem a ver com genitália. Pelo amor do pai. Ai, Deus, aí quem quer por Deus? Deus não deixaria isso acontecer. Amor, tem gente que nasce com 2 cabeças, com 4 braços, com 3 pernas, sem pulmão, sem cérebro. Você acha que não vai nascer com hormônios a mais ou a menos? Então, sim, alguém com genitália lida um pênis, pode ser uma mulher também. Mas essa é outra discussão que eu não vou entrar aqui agora. Aí, até porque tem vídeo no canal sobre isso. Aí, essa criança vai crescendo e fala assim, gente, mas eu nem queria essa roupa de time. Eu nem queria essa roupa azul. Eu queria a Barbie. Eu queria brincar com as meninas. Eu queria boneca. Eu queria um vestidinho. Tô falando no caso das mulheres trans. No caso dos homens trans, poxa, eu queria um carrinho. Eu não queria esse cabelo com trancinha. Eu queria... Entende? Aí, essas pessoas vão crescendo e aí os pais falam assim, mas eu te dei uma bola porque você não quer ser jogador. Mas eu queria ser estilista, eu queria ser figurinista, eu queria ser algum outro trabalho que não fosse esse de ficar correndo atrás de uma bola com 11 homens. Será que a gente não pode ver isso? Não, porque eu te criei para ser macho, para ser homem, para ser o fera, para ser o comedor. Aí, essa criança fala, mas eu não quero. O que os pais fazem? Batem, agridem, e eu não estou generalizando, que eu sei que tem muitos pais, como a minha mãe, por exemplo, me aceitou bem em casa, mas tem muitos pais que agridem, batem, quando não matam, que é o caso de um tio lá, que bateu tanto no menino, porque deu uma desmunhecada, ele foi lá e bateu, até morreu. Assim, tem muitos outros pais que fazem isso. Batem, agridem, até que essa criança é expulsa de casa. Isso é entre os 12 e os 17 anos que acontece. Essa criança é expulsa de casa, ela vai para onde? Para casa da vizinha? Não, porque a vizinha não vai aceitar comprar uma briga com o pai. Vai para casa dos parentes? Não, porque os parentes também não querem comprar. Às vezes acontece de ir para casa de parente. Mas o parente, se os pais não estão tratando bem, você imagina os parentes. Pode ser que tratem bem, mas no geral a gente sabe que não também. Bom, aí essa criança vai para onde? Para o lugar que aceita ela. Qual é esse lugar? De outras pessoas que também foram expulsas de casa por o mesmo motivo ou por outros. Então pode ser acolhida por outra travesti ou outra mulher trans que estava na mesma situação em algum momento e que também aprendeu as coisas na rua. Como que você aprende as coisas na rua? Olha, para mim comer eu tenho que trabalhar, mas não estou me dando trabalho, então eu vou partir para marginalidade. Prostituição, roubo, drogas, o que tiver, porque a pessoa quer sobreviver. Ah, mas por que a pessoa não... arruma um trabalho. Ok, fui expulsa de casa, eu tô na rua. Tô olhando aqui, não tem nada, eu tô com fome, muita fome. Ah, não, mas eu vou estudar primeiro, eu vou passar 4 anos no primário, mais 4 no colegial, tento a faculdade, eu vou comer o quê nesse período? Eu vou dormir aonde nesse período? As pessoas esquecem que a gente come todo dia, é o mínimo de 4 refeições. A pessoa tá na rua, você acha que ela vai pensar em estudar naquela hora? Ela vai pensar em comer, em ter um lugar para dormir. E essa luta é diária, todo dia, o tempo inteiro. Entende?
Mas aí, vamos entender assim, não, Paula, você tá exagerando, nem todo mundo é expulso de casa. Concordo, eu, por exemplo, não fui. Mas aí, você vai pra escola. Chega na escola, gente, eu tô suando muito. Chega na escola, ah, você tá na quinta, na primeira, na quinta série. Vou lembrar até da minha vida, você tá na quinta série D. O pessoal da quinta série A, B e C, e a mesma da D, xinga você na hora do recreio, te ofende, te humilha, te põe pra baixo, te ameaça de bater quando não bate, te empurra, ó, todo tipo de humilhação que você pensar na vida. Você quer ficar indo pra um lugar desse? Não vai. Eu mesmo tenho uma história de que eu ia, minha mãe me deixava na porta do colégio, eu não entrava. Eu virava, ia pro fundo do colégio e ficava lá até a aula acabar e eu poder ir para casa para parecer que eu fiquei na aula, porque eu tinha medo de ficar dentro da escola. Eu era ameaçada todo dia, isso quando não, alguém vinha e me batia, porque eu era uma pessoa diferente. E muitas vezes eu ficava dentro da sala de aula, nem ia pro recreio. Eu não saía na hora do recreio. Só que a porta da sala ficava aberta, os meninos passavam me xingando, me ofendendo, gritando, e eu na janela do colégio gritando. Quem quer ficar estudando num lugar desse? Ai, Paula, mas todo mundo sofre bullying. Eu sofri bullying porque eu era assim, porque eu era assado. Eu não tô dizendo que ninguém sofre. Inclusive, bullying é uma coisa que é crime. Se seu filho tá sofrendo bullying, acusa, vai atrás. Hoje é crime, mas eu sou de uma época que não era. A gente tá falando de pessoas que estão na rua que não tem proteção. Até o bullying de hoje não tem muita proteção. Vocês não viram a mulher ali que o filho dela cometeu bullying com um professor e ela tava justificando que coitado do menino. Ele cometeu bullying porque é normal, naturalizou o bullying. Então, se até hoje o pessoal naturaliza o bullying, você imagina no meu tempo. Sim, bullying é um problema, só que existe uma grande diferença. Uma pessoa trans, quando sofre bullying, e que a gente não fala só bullying, é transfobia mesmo, né? Quando a pessoa trans sofre transfobia, e ela volta para casa e vai falar para os pais, as que ainda são aceitas em casa, volta para casa e vão falar para os pais assim: pai, mãe, sofri transfobia na escola, ou bullying. Eu sou de uma época que o pai falava: se você apanhar na escola, você apanha aqui de novo. Olha isso! Se você apanhar na escola, você apanha aqui de novo. Ele dando a entender que eu tenho que brigar mesmo e bater na outra pessoa. Que vença o melhor. Não tinha acolhimento. Não tem acolhimento. Pessoas cis, perdão. Pessoas cis, vamos por lá, sofreu bullying porque é gorda. Chega em casa, sim, pode ter hostilidade dos pais, mas no geral os pais também são gordos, ou os pais entendem, ou os pais recorrem. Essa pessoa sendo branca, ela tem acolhimento de outras pessoas. Pessoas trans às vezes não tem acolhimento de ninguém. De ninguém. E quando tem acolhimento é de um coleguinha dentro da própria escola, quando tá fora da escola ele nem conversa com você. É diferente, gente. Tudo para pessoas trans é diferente. Outro dia eu falei assim, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Aquela conversa toda que a gente já dialogou aqui. A pessoa falou assim, mas o Brasil é um país... é um país... cruel também. É um país violento, todo mundo só que quando mata-se uma pessoa, sei lá, num assalto, por exemplo, matou a pessoa. Quando mata uma pessoa trans, faz coisas horríveis com o corpo dessa pessoa, machuca, antes de matar, tortura. Com pessoas trans é diferente, a crueldade é muito maior com corpos trans. Então, vocês entendem que há uma dificuldade muito grande, inclusive de pessoas trans estarem nas escolas. É muito difícil estar na escola. Mas aí, peneirando a cada 1000 pessoas trans que passaram por isso, peneirando, 3 conseguiram ali galgar a universidade. Quando chega na universidade, essas pessoas que conseguiram, né, abaixo de muita luta, ela vai competir com pessoas que tiveram muito mais possibilidades. Vamos dar exemplo da medicina. A medicina, ela requer que o aluno possa ter a possibilidade de ir na escola, porque a medicina ocupa muitas horas da sua vida dentro da faculdade, dentro das universidades, diferente de outras, por exemplo, sei lá, professor, que você vai fazer faculdade de contabilidade, essas faculdades talvez não requer tanto, que você fique o dia inteiro, mas a de medicina requer. Então vocês podem ver que quem consegue passar em medicina é aquela criança, jovem, adulto, adolescente, que pode ficar em casa
Porque não precisava pagar um aluguel, não precisava trabalhar, ou mesmo precisasse pagar um aluguel, ainda tinha uma família maior que ajudava, apoiava. Uma pessoa trans, além de ter o aluguel, quando tem que sobreviver ou não está nas ruas, não tem uma família estrutural para falar, vamos dividir o aluguel, vamos dividir as despesas, porque ela não é aceita na família. Ela não tem essa possibilidade. Claro que existem meninas hoje em dia que têm muitas possibilidades, mas ainda assim as portas continuam fechadas. E aí essa pessoa conseguiu alcançar, chegar lá para prestar um vestibular e conseguir a universidade. Aí ela vai competir com um aluno que pôde ficar em casa e estudar, dormiu numa cama gostosinha e teve as 4 alimentações no dia, tudo bonitinho, e teve capacidade de sanidade mental para continuar. Diferente de uma mulher trans e uma travesti que está o tempo inteiro sendo ofendida, magoada, tendo a sanidade mental dela totalmente conturbada por conta de toda a sociedade. Você não consegue ir na padaria comprar um pão. Tem a história da menina que saiu na casa dela, passou na frente da farmácia, que ela ia no mercado, os caras saíram da farmácia, pegou uma madeira e começou a bater nela, ela quase morreu. Tem isso filmado, um monte de gente filmando e ninguém fez nada. É muito diferente, gente. Colocar no mesmo patamar uma pessoa cis, branca, cheia de privilégios, com uma pessoa trans, não tem como ser comparativo. Teve um ser de luz aí que fez um vídeo falando que, ai meu Deus, vão tomar nossos lugares. E eu já vou explicar sobre isso. Então, a cota trans é para possibilitar que essa pessoa trans não tenha que competir com esses rapazes, mulheres brancos e brancas e cheios de possibilidades e privilégios que vão tentar essa vaga, sei lá, de medicina. Essa pessoa trans, ela precisa ter um empurrãozinho social, já que ela foi impossibilitada socialmente a vida inteira de conseguir as coisas. Vocês conseguem entender? Tá, pode estar difícil para alguém, mas aí eu desenhei, porque eu sou uma pessoa didática e eu quero ensinar a todos. Vamos lá, eu vou pôr o microfone de um jeito que facilite para que eu consiga mostrar para vocês, tá? Eu acho que aqui vocês ainda conseguem me ouvir, né? Acho que sim. Coloquei o microfone aqui pertinho. Vamos lá. Ó, vai estar manchadinho os números, porque eu já andei fazendo isso para o Reels da outra rede, tá? Bom, aqui nós temos as vagas. Ó, aqui nós temos uma universidade e essa daqui são as vagas. Temos 10 vagas, tá? Vamos fazer de conta que não haja sistema de cota. Existe 10 vagas. Quem vai conseguir essas vagas aqui? Quem vai ocupar essas vagas aqui? Bom, eu acho que de cara quem vai ocupar essa vaga é aquele rapaz branco que teve possibilidade de estudar e chegou na universidade porque conseguiu ter as 4 refeições ao dia, conseguiu ter o apoio da família, não precisou pagar um aluguel, conseguiu ali ter várias e várias possibilidades que o deixou vir aqui. Qual outra pessoa que pode vir aqui? Aquela pessoa que tinha um aluguel para pagar, mas a família apoiou. Opa, a família apoiou. Vamos por aqui, tem que ter uma pressãozinha aqui atrás. A família apoiou. A família falou, não, vai lá, esse mês você não precisa pagar aluguel, eu te ajudo. Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui que caiu a mocinha. Esse mês eu te ajudo, não precisa pagar aluguel, a gente vai te ajudar, vamos se esforçar, fique aqui com a gente, só siga seu coração e faça tudo. Qual outra pessoa que pode ter essa possibilidade aqui? Aquela pessoa que não apanhou, né, quando foi na escola, não levou surra, não foi machucada, não foi ofendida. Por mais que foi ofendida, foi um pouquinho que eu digo assim, um período, depois pararam, porque ela era uma pessoa que não fazia parte de segmentos que sofrem para a vida inteira. Sei lá, Gisele Bündchen era chamada de girafa na escola, mas ela não foi chamada de girafa a vida inteira, ela foi ganhando possibilidades e chegou onde ela pôde, entende? Diferente de uma pessoa, vamos pôr negra, que vai ter outras ofensas para a vida inteira. Ou pessoas que são trans, que também vão ser ofendidas para a vida toda. Várias outras pessoas tiveram possibilidades. Então, esses privilégios de entrar na universidade não são de pessoas trans, são de pessoas que podem estudar, que conseguem essa possibilidade, que conseguem entrar nas universidades sem precisar sofrer 1/3 do que as pessoas trans sofrem. São elas que vão entrar
na faculdade. Tá bom? Ó, então, as 10 vagas que tem nessa faculdade, que não tem sistema de cota nessa faculdade aqui, essas 10 pessoas que entrarem na faculdade são pessoas que têm algum tipo de acessibilidade. Tá aqui, ó. Todas as pessoas que têm um mínimo de acessibilidades vão estar aqui. A possibilidade de uma pessoa trans estar aqui, se é uma faculdade pública, universidade pública, muito difícil. Não estou dizendo que é impossível, existe, mas é muito difícil. Por conta de tudo que eu falei para vocês, que está na base, que está no problema, que está na raiz. Então, é muito, muito difícil. Mas não é impossível, tá? Mas é muito difícil. Não é possível, mas não é algo também, é tão difícil que é comemorado quando acontece um. Então, todas as pessoas têm. Aí vem o grande problema do que as pessoas estão dizendo. Agora vamos analisar que é uma universidade com sistema de cotas. Sabe essas 10 vagas aqui? No sistema de cotas, nenhuma dessas 10 vagas vai para pessoas que estão no sistema de cotas. Nenhuma dessas 10 vagas vai para pessoas negras ou para pessoas indígenas, quilombolas, pessoas pobres ou trans. Essas vagas continuam aqui. O que acontece nas universidades que têm sistema de cota é que eles criam cotas extras. E não são muitas. Tá vendo a diferença? Essa é a quantia de vagas que tem. Aí eles criam umas vaguinhas, no caso 2, que eu acho que foi isso mesmo que a Unicamp criou, 2 vagas para pessoas trans. Mas então, como que é feito? Eles vão na rua, como que é feito? Eles vão na rua e falam assim, oi, pessoa trans, vem. Eles vão lá no largo do onde tem as meninas fazendo programa e falam assim, oi, vem, vamos fazer faculdade? Tem 2 vagas. Vocês acham que é assim que funciona? Não, meu amor. Não é para qualquer uma também. É para aquela trans que conseguiu estudar, fazer o primário, colegial, fazer o vestibulinho talvez, ou não, tentar a sorte e conseguir uma dessas 2 únicas vagas que tem para pessoas trans. É assim que consegue. E para conseguir, ela também tem que ir lá e falar assim, olha, eu quero fazer parte do sistema de cotas. Se não, se ela não falar isso, ela vai tentar a vaga junto com essas 10 pessoas aqui. O sistema de cotas, você tem que ir lá e anunciar, quero fazer parte do sistema de cotas, senão você não entra aqui. Senão você vai prestar vestibular como todo mundo. Entendeu? Aí, quando você vai prestar vestibular, lógico que numa situação onde tem só 2 vagas, digamos que tem 50 meninas trans, homens trans e travestis, tentando essas 2 vagas aqui. Quem vai ganhar nessa possibilidade? Qualquer menina trans? Não. A menina que vai ganhar tem que ser a menina que... Eu tô falando menina trans, mas serve para os homens trans também. A menina trans e a travesti que vai ganhar são aquelas pessoas que tiveram toda a estrutura social para poder chegar até aqui. Não é para qualquer uma também, infelizmente. Não é uma vaga criada para sair pegando travesti na rua e colocando na universidade. É uma vaga criada para quem tem possibilidades de passar com as notas necessárias para entrar dentro da universidade. Então, ainda é difícil. Mesmo tendo cota, ainda é um lugar muito difícil de se estar. E essas vagas aqui, se elas não forem preenchidas no ano que está tendo as provas, se elas não forem preenchidas por pessoas trans, as pessoas cis, heteronormativas, brancas, bonitas, loiras, olhos claros, não vão preencher essa vaga, porque essas vagas são 2 extras que foram criadas apenas para pessoas trans. As pessoas trans que exigirem a cota vão participar dessa, as pessoas trans que não exigirem a cota vão participar dessa. E aqui nessa ela tem muito menos chance de entrar do que nessa daqui. Então muitas pessoas podem acabar usando essas cotas para poderem entrar nas universidades. Mas ainda assim, gente, tem que passar por prova, tem que passar por tudo que uma universidade exige das pessoas. Caso contrário, não tem. Essas vagas ficam vagas. Não existem mais elas. Essas vagas ficam vagas. Elas não vão existir mais. Naquele ano que teve aquela prova. Aí no ano que seguir, e não acumula também não, tá? Não é 2 agora, não preencheu, vai ser 4 ano que vem. Não, são 2 toda vez que tiver a tentativa de entrada. Quando entra, aí graças a Deus, nós temos 2 vagas preenchidas por pessoas trans. Tá aqui, ó. 2 vagas preenchidas por pessoas trans.
Mas para essas duas pessoas trans chegar aqui, ela não pode ter morrido por transfobia, ela tem que ter estudado, não pode ter sido expulsa da escola por transfobia, não pode ter sido expulsa de casa por transfobia. Olha o caminho árduo que tem. Olha o caminho árduo que tem até chegar aqui. Então, quando uma menina trans travesti passa na universidade, é uma vitória não só dela, mas a gente acredita que existe possibilidade para todas nós estarmos lá. A gente começa a acreditar mais na humanidade. Agora, um recado que eu vou dar para as pessoas cis, que está com dificuldade de entender esse diálogo. A população trans, ela é menos de 1%. Menos de 1%. Não estou nem dizendo que é 1%, não. É menos de 1% da sociedade em geral. E isso numa matemática rasa, porque a gente nem sabe quanto tem de população trans. Já que muitas pessoas trans em vários estados e cidades nem são contabilizadas como gente. Não tem aí vereadores, deputados que falam que a gente é homem? Quem garante que a nossa contabilidade não é de que a gente é macho? Então fala assim, não tem trans aqui, só tem macho. Quando na verdade tem uma mulher trans lá, ela só não é reconhecida como mulher trans pela sociedade. Então a gente não sabe a contabilidade de pessoas trans. O que a gente sabe é que a quantia que existe, que é contabilizada, é menos de 1% da sociedade. Por quê? Vem aqui a minha pergunta agora. Por que as pessoas héteros cis normativas e pessoas cis, porque nem só héteros, mas pessoas cis normativas estão preocupadas se pessoas trans irão entrar na universidade? Qual é a preocupação dessas pessoas? Nós não vamos roubar o seu lugar dentro da universidade. Seu lugar está lá. Se você não passar, é porque tu não passou. Não é porque uma travesti ou um homem trans pegou o seu lugar. É porque você não passou. O sistema de cotas não mexe no que é seu. O seu privilégio é tão seu que fazem sistemas à parte para a gente tentar participar. Eu, na minha concepção, tinha que pôr as cotas dentro dos números. Não está lá 10 vagas? 2 é para pessoas trans e 8 para vocês. Mas não é, nem isso é feito. As vagas de vocês estão lá, fresquinhas, quentinhas, gostosas. As nossas é que são colocadas lá no cantinho, 2. Para a gente tentar, entre nós, degradar e conseguirmos o direito de estudar. Qual é a preocupação de você, pessoa cis, em relação a pessoas trans estarem na escola? A preocupação de vocês é que a gente vai dominar o mundo? Não vai acontecer, gente. Nem na minha geração, nem nas próximas 50 gerações que vierem. Já foi feita uma pesquisa de que mulheres cis só terão igualdade com os homens daqui 200 mil anos. De tão difícil que é conseguir isso. Porque a gente acha que não, mulheres têm os mesmos direitos, infelizmente não tem. Japão, que é um país de primeiro mundo, as mulheres ganham menos que os homens, e vários outros lugares. Então, as mulheres cis não estão conseguindo, pessoas negras não estão conseguindo, as pessoas trans vão ultrapassar todo mundo e vai conseguir dominar o mundo? Não vai, pode ficar tranquilo, fica aí quietinho, você que tem olhinho claro, tem a pele clara, você que é uma pessoa branca, privilegiada, seu lugar está lá. Se você não passar na Unicamp é porque você não estudou direito. Tem nada a ver com travesti e transexuais. Fica em paz, tá bom? Parem de ficar dissertando essas mentiras por aí de que as mulheres trans vão tomar seus lugares. Isso não vai acontecer. Fica tranquilo. Se você não passou na Unicamp, é porque você não teve capacidade. Não tem a ver com pessoas trans e travestis, tá? Outro ponto que é importante eu citar também, que eu acho, inclusive, de extrema importância, mas isso eu vou mostrar aqui para vocês. As cotas nas universidades reservam vagas para estudantes de diferentes grupos, como estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, estudantes de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa, candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Entenderam? Então, mas devia ter cota para quem é pobre. Tem. Mas devia ter cota para quem não estuda em escola particular. Tem. Mas devia ter cota para pessoas deficientes, porque vocês não cuidam. Tem. Mas devia ter cotas para os indígenas, quilombolas. Tem. Então, gente, as cotas para as pessoas trans agregou mais uma coisinha ali. Ninguém vai tirar de ninguém. Se eu entrar na universidade, eu não vou tirar da pessoa preta, da pessoa quilombola, da pessoa deficiente, da pessoa de escola pública, da pessoa branca, hétero, cis, normativa. Esses pontos estão sendo agregados ao que já há
Tá difícil para entender, gente? Pelo amor do pai. Aí vem outra coisa, outra informação que eu acho importante. É essa aqui, ó. A Universidade Federal do Sul da Bahia foi a primeira universidade brasileira a reservar vaga para pessoas trans em 2018. Outras universidades que já adotaram cotas para as pessoas trans são Universidade Federal do ABC, Universidade Federal Fluminense, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Rio Grande, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Rondônia. Então, gente, a Unicamp nem é a primeira e não será a última. Essa luta não parou, não acabou. E eu espero de verdade que esse vídeo, mais do que didático, mais do que desenhado, sirva aí para que vocês entendam um pouco sobre as cotas. Se tiverem mais dúvidas, da próxima vez eu venho com leitura em desenho, leitura com estática. Olha, eu venho com bonequinhos aqui para explicar para vocês, igual eu fiz agora. As cotas não vão impossibilitar de você, filhinho branco, cis, normativo, de uma família estrutural, família de bem, família evangélica, família religiosa, família de extrema direita, você não vai perder a sua vaga. A sua vaga está lá. Se você não passar, é porque você é incompetente, não é por causa da travesti. A travesti não tomou o seu lugar já estava lá. Tem até uma piadinha que fala assim, nossa, perdi uma vaga para uma pessoa trans. Que número que você foi na vaga? 798. Quantas vagas tinham? 10. Gente, pelo amor do pai, se toca, hein? Se você não passar na universidade, a culpa não é da travesti. Acorda cedo, você não tem a mesma 24 horas que todo mundo. Não é isso que o povo fala? Tá bom? Compartilha esse vídeo com todo mundo. Esse é o momento, essa é a discussão. Compartilha esse vídeo com quem vocês puderem. Compartilha de verdade, é muito importante. Ele vai estar aqui no canal de cortes da Paula Ferreira e vocês compartilham, porque é muito importante que esse vídeo chegue a todas as pessoas e as pessoas entendam sobre as cotas trans. Principalmente ficou mais popular agora que entrou na Universidade de Campinas, agora no dia 1º de abril, tá? Nessa terça-feira maravilhosa. Fico muito feliz de que isso aconteceu, que venham mais números de cotas, que venham mais universidades que ofereçam cotas e que essas cotas também apareçam em outros lugares, como curso de inglês, curso de informática, curso de letras, todos os cursos que tem fora das universidades. Seria muito legal se existisse essa cota, bolsas, né? Tem muita gente que não tem condições mesmo. Muitas meninas trans não têm condições de bolsas. E é isso, tá? Espero que eu tenha ajudado todo mundo fazendo esse desenho. Se precisar, eu faço outro. Então, compartilha esse vídeo e muito, muito obrigada por vocês terem me escutado até agora.